Uningá, que o futuro é aqui. Olá, sejam todos bem-vindos ao Congresso Interdisciplinar. Estamos aqui direto da Uningá para conversarmos um pouco sobre a importância da realização da cultura na resistência bacteriana. Meu nome é Francine, quero me apresentar um pouco para vocês me conhecerem, né? Sou farmacêutica formada pela Universidade Estadual de Maringá. Formei lá em 2012, faz um tempinho já. Fiz mestrado, doutorado na UEM também, sou doutora em Ciências da Saúde. Fui docente na Faculdade Integrado de Campo Mourão por 1 ano e meio, saí de lá e vim aqui para a Uningá. Trabalhei aqui na Uningá até comecinho desse ano, que eu me desliguei por alguns problemas, não problemas, mas situações pessoais. Mas tenho um carinho enorme, né, pela instituição, sou muito grata e sempre que posso estou aparecendo aqui um pouquinho para matar a saudade. Atualmente estou trabalhando como farmacêutica bioquímica da Prefeitura de Maringá, sou concursada, trabalho no Laboratório Central, que é um laboratório que a gente atende a população. Então lá nós realizamos os exames ambulatoriais, todos os exames que são solicitados pelos médicos, né? Lá nas UBSs nós realizamos. Então Maringá é uma cidade grande, né? Que nós temos aí 33 UBSs, então a gente atende todas essas UBSs. Então a realização dos exames são centralizadas nesse laboratório e lá nós fazemos a parte de bioquímica, imuno, a parte de urinálise, a parte de hemato, a parte também de microbiologia, que é onde eu estou inserida atualmente. Então, hoje eu trabalho ali no laboratório de microbiologia fazendo culturas. Então, todos os exames ambulatoriais nós fazemos ali. Existe uma demanda até grande, né, que nós realizamos, e depois mais para frente eu vou contar um pouquinho dessa realidade para vocês. Então, se vocês quiserem, né, tiverem alguma dúvida ao longo da palestra, depois quiserem conversar ou até mesmo conhecer um pouco, né, da nossa realidade, vocês me encontram, né, tanto no Instagram, tem um canal no YouTube se vocês quiserem lá conhecer, ou podem mandar por e-mail também algum questionamento, algumas dúvidas que vocês tiverem. Então hoje nós vamos falar sobre resistência bacteriana, né? E o que é essa resistência bacteriana? É a capacidade de uma bactéria de sobreviver, ou seja, se manter no organismo, mesmo após o uso de um antibiótico. Então, esse antibiótico ele não consegue exercer o seu efeito, que é eliminar essa bactéria patogênica. E por que isso acontece? A resistência bacteriana, gente, ela pode ser de forma inata ou ela pode ser adquirida. O que é uma resistência bacteriana inata, né? É aquela que a bactéria ela já tem uma resistência própria dela. Então, vou dar como exemplo aqui, a gente tem um gene que é o AMP-C, por exemplo. Eu tenho uma beta-lactamase de espectro estendido induzível, ou seja, já é dela, ela já tem essa propriedade de matar os antibióticos que têm um anel beta-lactâmico. Então, isso a gente fala que é uma resistência inata. Outro exemplo, a bactéria, né, toda bactéria, ela tem a sua parede e as suas características. E para o antibiótico atuar, ele tem que penetrar nessas paredes. Então, não é que todos os antibióticos atuem em todas as bactérias. Não. Os antibióticos, eles têm aqueles de amplo espectro, por exemplo, que são aqueles antibióticos que atuam, né, em maior espécies, maiores gêneros de bactérias, e tem aqueles de espectros mais restritos, que atuam em algumas bactérias devido às propriedades de se ligar em um receptor, de penetrar uma membrana. Então, é muito importante o médico e nós profissionais também sabermos quais são as bactérias que são de cada sítio de ação. Então, por exemplo, quais são as bactérias que causam infecções de garganta, quais são as bactérias que causam, por exemplo, pneumonia, quais são as bactérias que causam infecções urinárias. Por quê? Porque aí o médico ele vai dar um antibiótico que seja específico para aquele
para aquelas classes de bactérias, digamos assim, né? Que são comuns naquele sítio de ação. Porque não adianta você dar um antibiótico geral. O antibiótico que muitas vezes trata dores de garganta não é o antibiótico que vai tratar, por exemplo, infecções urinárias. Então, né, normalmente dores de garganta. Azitromicina, que não é o mesmo que a gente toma, por exemplo, Cipro, Nor, que é mais comum você tomar para infecções urinárias. Isso por quê? Porque as bactérias, elas têm características diferentes de membrana, de receptores, e os antibióticos vão atuar dessa forma, certo? Então, isso a gente tem que ter noção. Seria como se fosse uma resistência já inata daquela bactéria. Ela já é resistente àquele antibiótico, não adianta tratar. Mas nós temos também as resistências adquiridas. O que são aquelas resistências adquiridas? Que quando a bactéria ela entra em contato com aquele antibiótico, ela produz uma enzima, por exemplo, que é a inativação enzimática, que vai destruir esse antibiótico. E como que ela faz isso? Pode ser por uma mutação genética, né, no seu DNA, pode ser pela transmissão de material genético entre as bactérias, vocês já devem lembrar dos plasmídios, que são os mais comuns. Então, isso acaba, né, as bactérias compartilhando. Então, por exemplo, vou dar o exemplo ali da inativação enzimática. Igual eu falei para vocês, né, existem os anéis beta-lactâmicos, que são os antibióticos, por exemplo, a penicilina, né, que tem um anel beta-lactâmico. Nós temos bactérias que desenvolvem, né, a habilidade de produzir uma enzima, uma beta-lactamase, que quebra esse anel beta-lactâmico. Consequentemente, ela não vai permitir que esse antibiótico exerça seu efeito, porque ela vai destruir esse antibiótico. Então, isso seria uma resistência adquirida. Outro exemplo que a gente tem, alterações no sítio de ligação. Então, o antibiótico ele penetra na bactéria porque ele se liga a um determinado receptor. Se a bactéria elimina aquele receptor ou modifica, aquele antibiótico já não consegue mais penetrar. Alterações nos sistemas de transporte, normalmente é alterações nos sistemas de membrana, então eu altero permeabilidades. Por exemplo, nós temos as porinas, né, que são proteínas que acabam entrando, então favorecendo a entrada desses antibióticos, muitos antibióticos entram por ali. Então, o que acontece? Se eu alterar esse sistema de transporte, eu não permito que esse antibiótico penetre e ele não vai conseguir exercer o seu efeito. E outro exemplo bastante importante de resistência, de mecanismo de resistência, né, de antibióticos, é as bombas de efluxos. Então, o antibiótico entra, a bactéria pega esse antibiótico e manda para fora. Então, a bactéria ela está em constante modificação, então, né, o material genético dela muda constantemente. E toda vez que ela entra em contato com o antibiótico, a função dela, o objetivo dela é o quê? O objetivo dela é se adaptar e sobreviver àquele antibiótico. Então, a gente tem que pensar que ao mesmo tempo que nós estamos tratando, nós temos que pensar também que essa bactéria, ela também está tentando se defender e isso é muito importante. Então, essa resistência é a defesa dela. E aí, o que acontece? Nós temos a sobrevivência de bactérias resistentes àquele antibiótico. As que são sensíveis são eliminadas, mas as que são resistentes, elas permanecem e elas se multiplicam. Chega que nós temos o agravamento da infecção e a permanência, o aumento dessas bactérias resistentes. E o que tem que se fazer? Trocar o antibiótico, trocar o mecanismo de ação desse antibiótico para tentar combater essa bactéria. E por que ocorre, né, essa resistência? É normal? Existem alguns fatores que auxiliam, né? Entre eles, o uso inadequado. Então, por exemplo, né, a gente sabe aí para os farmacêuticos que a gente tem o uso racional de medicamentos. Então, eu estou usando o medicamento na dose correta, né, na posologia adequada. Então, por exemplo, posologia adequada não envolve só a dose, mas quantas vezes por dia, no horário adequado, porque a gente sabe que existe um ciclo de vida que essas bactérias precisam respeitar, um tempo de meia-vida do antibiótico propriamente dito, né? Então, qual o antibiótico adequado, pelo tempo adequado. Então, por exemplo, né, a gente tem os tratamentos inconclusivos, também são outro problema. O que a gente tem?
Às vezes o paciente usa lá 3 dias o antibiótico, mas eu já melhorei, já posso parar. Não, você já melhorou porque esse antibiótico conseguiu combater grande parte dos micro-organismos que estavam ali, mas ele não conseguiu combater todos os micro-organismos. E pode ser que restou um micro-organismo e esse micro-organismo volte a se multiplicar. Então, o tratamento inconclusivo ele é um dos grandes problemas que a gente tem para o desenvolvimento de resistência. Tomar o medicamento errado. Então, né, muitas vezes, como eu falei para vocês, existem medicamentos para determinadas bactérias, que têm esse efeito em determinadas bactérias. O médico ele também precisa fazer isso para ele dar essa medicação correta. Automedicação, o paciente ele não fez exame, ele não conhece, ele não sabe. Mas o médico receitou lá da outra vez, eu vou usar ele novamente. Mas será que agora ele vai ser efetivo? Será que agora vai dar certo? Será que você já não adquiriu uma resistência e aí vai piorar o quadro? Então a automedicação também favorece. O uso excessivo de antibióticos. Então hoje em dia a gente tem aí um problema gigantesco com o uso excessivo de antibióticos. O antibiótico ele é tão bom, né? Ele resolve tanto problema, mas espera aí, às vezes a pessoa está com uma virose e ela está tomando um antibiótico, né? Então, isso não pode ser feito, isso não deve ser um caminho correto. Por isso que a automedicação, ela deve ser eliminada, ela não deve ser incentivada. E aí a gente tem uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, que é o uso de antibióticos em animais. Esse é um dos nossos grandes problemas e muitas vezes passa batido. Então a gente sempre fala, o problema é que o paciente ali não usou antibiótico por tempo errado, o paciente usou muito antibiótico, ou às vezes fez automedicação, não sei o quê. Mas espera aí, a gente tem outros fatores importantes por trás. E a resistência bacteriana, vocês vão perceber que ela é um problema de saúde pública multidisciplinar, então eu não tenho somente um único problema, né? Não tenho somente o paciente, eu tenho, por exemplo, o uso excessivo de antibióticos em animais, que é um dos nossos grandes problemas. E por que ele é esse problema, gente? Porque ele auxilia na propagação dessa resistência bacteriana. E eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa propagação, porque muitas vezes a gente escuta assim, nossa, eu nunca entrei em contato com esse antibiótico e eu já sou resistente a esse antibiótico. Por que isso acontece, né? Então, por exemplo, eu nunca tomei norfloxacina, ciprofloxacina, né? Mas quando eu fui fazer meu exame eu já sou resistente, eu não lembro de ter tomado. E por que isso acontece, gente? Porque existe uma propagação da resistência, que muitas vezes ela é isolada de você, ela não pertence somente a você, existem outros fatores. E esse quadro, ele tenta explicar um pouco isso. Então, o que acontece, né? Nós temos o uso inadequado de antibióticos em humanos, que pode selecionar essas bactérias resistentes, ou até mesmo a deficiência no controle de infecções hospitalares por micro-organismos multiresistentes, que vão eliminar, olha, prestem atenção, essas bactérias multiresistentes no ambiente, por exemplo, no sistema de tratamentos de água. Então, quando eu tenho uma bactéria multiresistente, eu não fico com essa bactéria para mim, né? Quando eu elimino, por exemplo, a urina e ela tá com essa bactéria, essa urina, ela vai para o tratamento de água. Todo o meu resíduo hospitalar, se ele não tratado adequadamente, ele já vai para o sistema de água. E aí a gente tem uma distribuição em água corrente tratada de bactérias resistentes. E isso está muito vinculado com a agricultura, por exemplo, dejetos usados em fertilizantes que podem propagar essas bactérias resistentes. Ou alimentos manipulados sem cuidados. Aqui eu quero chamar a atenção, por exemplo, frango é um alimento que usa grande quantidade de bactérias. Para vocês terem uma noção, não devemos usar, por exemplo, a mesma faca que a gente corta o frango, a gente não deve cortar, por exemplo, o tomate que a gente não vai cozinhar. Mas por que se eu comer frango eu tenho risco de pegar uma bactéria resistente? Não, por quê? Porque você cozinhou esse frango.
E o tempo de cozimento fez com que a gente eliminasse essa bactéria, certo? Mas se eu pegar a mesma faca que eu cortei o frango e cortar o meu tomate que não foi cozido, ali pode conter bactérias que possam ser resistentes e eu posso propagar essas bactérias resistentes. Entenderam? E aí, a gente tem também o uso de antibióticos, ó, na pecuária, como eu tô falando para vocês, na agricultura. E tudo isso vai para onde, gente? Para a água que a gente acaba eliminando. Então, isso é muito importante nós percebermos. Porque a resistência bacteriana, ela não é algo isolado, somente o antibiótico. Muitas vezes a gente pensa assim, o antibiótico que eu tomar, né, vai fazer mal só para mim. Não, ele é para uma cadeia, né? Eles são para todos. Então, hoje em dia já existem antibióticos que são retirados do mercado, né? Vou dar um exemplo aqui, a eritromicina. A eritromicina é um antibiótico muito utilizado na pecuária, que a gente já não vê mais quase tratamento. Por quê? Porque ela já não faz mais efeito, né? Então, tudo isso, ele acaba propagando a resistência bacteriana. E aí, a gente tem que pensar que quando você utiliza um antibiótico, ele não está matando somente a bactéria causadora da infecção, ele também está matando todas a sua flora normal. Então, muitas vezes eu usei aquele antibiótico e eu selecionei a minha flora normal para as bactérias resistentes que eu vou eliminar, por exemplo, na minha urina, nas minhas fezes, que vai cair na água. Por isso que a gente fala que o uso e o combate de antibióticos de forma consciente, ele tem que ser algo que é pensado no todo, que ele não é pensado somente em mim, eu tô tomando antibiótico, o problema é só meu, o problema é que eu vou adquirir resistência. Não, o problema, ele é um problema de saúde pública. A resistência bacteriana é um problema de saúde pública e ela tem que ser combatida. Aí a gente pensa assim, mas será que é tão grave assim? Será que tudo que a professora falou realmente está impactando tanto assim no nosso ambiente? Será que faz essa diferença? Para vocês terem uma noção, né? Ó, matéria, morrem no mundo 700 mil pessoas por ano vítimas de bactérias resistentes. 700 mil pessoas. Aí eu pergunto para vocês, essas pessoas, elas têm uma infecção que ela não tem um antibiótico que consegue tratar, tá? Resistência a antibióticos poderá matar mais de 39 milhões de pessoas até 2050. Ou seja, a análise mostrou que mais de 1 milhão de pessoas morreram devido à resistência em todo o mundo em 30 anos. Tudo isso não foi porque o paciente pegou não, foi por conta da resistência. E aí nós temos um agravante, o mundo está ficando sem antibióticos eficazes, porque essa resistência está aumentando, só que a produção de antibióticos não está sendo efetiva tanto quanto a resistência. Então, nós temos que só em 2019, 5 milhões de mortes associadas à resistência bacteriana em 2019 no mundo. 670 mil infecções por ano na Europa, só na Europa, de infecções relacionadas a bactérias multiresistentes. E isso gera um custo para a saúde pública gigantesco. Nós temos um custo de mais de 7,5 bilhões em saúde pública por conta dessas bactérias multiresistentes só na Europa. Imagina no mundo todo. E aí, ó, aumenta nos hospitais brasileiros a presença de bactérias resistentes a antibióticos. Micro-organismos mataram pelo menos 33 mil pessoas só em 2019. E a detecção de bactérias resistentes a antibióticos triplicou com a pandemia. Por quê? Porque a gente teve um aumento de pacientes internados graves por um longo período, que aumentaram as infecções hospitalares. A gente aumentou o uso de antibióticos, que fez uma pressão seletiva nessas bactérias, tá? E aí disseminou ainda mais essas resistências, da forma como a gente viu. E a resistência antimicrobiana, ela é um problema de saúde pública. Isso a gente tem que ter noção. Por quê? Essa matéria, ela traz uns pontos importantes. É um problema que afeta todas as idades, todas as regiões, tá?
E detalhe, desde hospitais até as residências. E isso é um caso que a gente vê muito claro. Sempre que a gente fala em resistência bacteriana, todo mundo pensa, é o ambiente hospitalar. O problema está no ambiente hospitalar. Gente, eu trabalho ali no laboratório somente com amostras ambulatoriais, eu não trabalho com amostras hospitalares. Eu trabalho somente com aqueles pacientes que estão dentro de casa, então eles estão ali dentro de casa, eles não estão dentro do hospital. E a gente tem muitos mecanismos de resistências presentes. Nós temos pacientes que são resistentes a todos os antibióticos, todos. Que a gente fala que são, né, são resistentes aos carbapenêmicos, que são aqueles antibióticos que são só de uso exclusivo hospitalar. Por quê? Porque a gente tem que pensar que aquele paciente que ele saiu do hospital vivo, graças a Deus, ele voltou para sua casa com uma bactéria resistente. Mas por que ele não conseguiu eliminar? Gente, lembra que eu falei para vocês que quando a gente usa um antibiótico, esse antibiótico ele não atua somente naquela bactéria causadora da infecção? Não. Ele atua em todas as nossas bactérias. Por quê? Porque ele não é tão específico a ponto de matar somente aquela bactéria causadora da infecção. Não, ele destrói a nossa flora. Ele mata a nossa flora intestinal, por exemplo. Do jeito que ele vai passando no intestino, ele também vai eliminando aquela flora. E isso é importante, né? Então, essa flora do paciente, ela já se tornou resistente. E aí, ele volta para casa com uma flora resistente. E muitas vezes essa flora pode causar infecções e quando causar infecção, por quê? Porque baixou a imunidade do paciente por alguma outra condição, ela causou infecção, aí ela já é uma flora resistente. Então, é isso que a gente tem que entender, que quando eu falo em resistência bacteriana, eu não estou falando somente do ambiente hospitalar, eu estou falando também da nossa realidade ali, do paciente que está ali dentro de casa. Tá? E é um problema multifatorial, é um problema de saneamento básico, porque a gente viu que essas bactérias resistentes vão para a água, é um problema de vacinação, por quê? Porque toda vez que eu diminuo a minha vacinação, eu aumento a infecção de determinada doença. Se eu aumento a infecção de determinada doença, eu aumento o uso de antibiótico para tratar aquela determinada doença. E eu estou expondo a bactéria àquele antibiótico mais vezes, fazendo o quê? Favorecendo o desenvolvimento da resistência bacteriana, né? Nós temos o uso veterinário, o uso agrícola. Então, não existe uma solução mágica para a gente eliminar essa resistência bacteriana. Existe um projeto de saúde pública multifatorial para que a gente consiga eliminar. E isso, gente, gera um impacto financeiro de 412 bilhões de dólares no mundo todo. Tá? Aí você vai falar assim, mas e os medicamentos e os antibióticos? Olha aqui, ó, nós tínhamos na pesquisa 32 antibióticos em desenvolvimento, porém somente 12 antibióticos inovadores. Aí eu pergunto para vocês, no que a gente vê no dia a dia, a gente vê a divulgação de novos antibióticos? Não. A resistência bacteriana, ela está crescendo de forma alarmante e nós não temos o desenvolvimento de medicamentos que consigam combater isso de forma alarmante também, de forma rápida, de forma efetiva. Não tem, gente. Nós estamos com muita dificuldade no desenvolvimento de novos fármacos para combater essas bactérias multiresistentes. Então, hoje já é uma realidade do paciente entrar no hospital e não ter com que tratar. Por isso que ele tem 33 mil mortes só. Por quê? Porque ele tem uma infecção, ele tem uma bactéria e eu não tenho antibiótico que cure essa bactéria. O que eu faço? Entrego na mão de Deus. Porque não tenho medicamento. Então, não é à toa que esse ano, né, na campanha do uso racional de medicamentos, foi feita uma campanha para o uso racional de antimicrobianos. Então, o Conselho Federal de Farmácia, né, usando a campanha aí do uso racional de medicamentos, voltou essa visão para o uso
racional de antimicrobianos, devido à sua realidade. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, eu quis dizer que a realidade da resistência bacteriana, ela está presente no dia a dia e ela é uma realidade multifatorial, que não existe um milagre, né? Não existe uma única situação que a gente vai lá, elimina e pronto, acabou. Não, hoje em dia a gente tem que combater inúmeras frentes, desde a parte agrícola, pecuária, desde a parte hospitalar, desde o saneamento básico. Então, são inúmeras condições aí para combater essa resistência. E aí eu pergunto, como resolver o problema? Existe um milagre, uma solução? Não existe um milagre nem uma única solução, mas existem algumas coisas que contribuem para a resolução desse problema. E uma dessas coisas é a realização de um diagnóstico da infecção adequado com a cultura bacteriana e o teste de sensibilidade a antimicrobianos. Por quê? Porque quando eu faço uma cultura bacteriana, eu estou identificando qual é a bactéria causadora da infecção. E quando eu faço um teste de sensibilidade a antimicrobianos, eu estou dizendo para o médico quais são os antibióticos que matam aquela bactéria e quais são os antibióticos que não matam aquela bactéria, que ela é resistente. E para que isso? Para que a gente tenha um tratamento mais adequado, um tratamento mais efetivo, tá? Hoje eu vou falar especificamente sobre a cultura de urina. Vou comentar um pouco para vocês sobre a cultura de urina, por quê? Não vou falar, de todas as culturas bacterianas, porque 90% das infecções são infecções urinárias. Sério? Sim, gente. 90% tanto de infecções hospitalares quanto ambulatoriais são de infecções urinárias. A infecção urinária, ela é prevalente no nosso meio, né? Não tanto que a infecção urinária é a principal causadora de sepse em ambiente hospitalar. Tudo isso advém da onde? Da infecção urinária. Por quê? Porque quando eu tenho uma infecção urinária, eu tenho uma infecção ali na bexiga, essa bactéria ela pode ascender para o rim. Quando ela ascende para o rim, ela tem uma pielonefrite. E aí a gente tem uma conexão muito grande entre rim e sangue. Afinal, é o rim que filtra, o nosso sangue. Então, como a gente tem essa conexão muito grande, é muito fácil a bactéria sair do rim e ir para o sangue. E aí causar, uma infecção na corrente sanguínea e até mesmo uma infecção generalizada. Então, a infecção urinária, ela é uma das principais causadoras, tá? E aí eu pergunto, então para a gente resolver o problema, toda infecção urinária deve ser feita cultura de urina. Essa é a regra? Não, não é. Ué, mas como assim? Isso mesmo, a gente não faz em todas as infecções urinárias, eu tô com infecção urinária, então eu vou no médico, o médico tem que pedir uma cultura. Não necessariamente. As culturas de urina, elas são realizadas em crianças, idosos e infecções reincidentes. Quando? Quando eu tenho um adulto que tem lá mais do que 3 infecções durante o ano. Então, a gente fala que essa infecção ela é persistente e aí a gente vai fazer essa cultura de urina para saber qual que é a bactéria que está causando e qual um tratamento eficaz para resolver mesmo o problema. Aí você vai falar, mas por quê, professor? Porque normalmente, gente, a infecção ela é empírica. O tratamento ele é empírico. Por quê? Porque a gente sabe que 80% das infecções urinárias no ambiente ambulatorial, tá? Na sociedade, ali na residência mesmo. Elas são causadas por E. coli, 80% delas, tá? Normalmente não são bactérias resistentes, porque você é um paciente adulto que não tem comorbidades, então um tratamento convencional ele já resolve o seu problema, tá? Porém, tem pessoas, principalmente mulheres, por quê? Por conta da anatomia do nosso sistema genital, por conta que o ânus ele está muito próximo à vagina, o canal da vagina. Então, as bactérias que estão ali no intestino, no ânus, elas passam para a vagina e elas ascendem, e daí elas chegam na bexiga e causam a infecção,
tá? Diferente do homem, que ele tem um canal da uretra muito grande, e daí até chegar na bexiga essa bactéria normalmente não consegue, então a gente vê muito mais infecções urinárias em mulheres do que em homens, por conta dessa anatomia. Por isso que é tão importante, já aviso vocês, né? A gente tomar bastante líquido e urinar frequentemente. Não ficar lá 4, 5, 6 horas sem ir no banheiro. Por quê? Porque toda vez que nós urinamos, a gente limpa o canal da uretra. Então, aquela bactéria que está tentando acender, ela vai embora, tá? Então, isso acaba melhorando a situação. Então, isso é muito importante. Normalmente, no calor, a gente toma bastante água, mas no inverno, a gente acaba esquecendo de tomar água e a gente demora para ir no banheiro. Isso não pode. Por isso também que a gente não pode ficar segurando o xixi, porque daí também favorece, tá? Mas tem mulheres que têm essa infecção reincidente. Trata, não consegue tratar, logo volta e assim por diante. Aí sim é pedido solicitado uma cultura. Mas quando nós fazemos uma cultura, gente, a gente tá pensando tanto no tratamento, mas eu também queria lembrar vocês que existe uma epidemiologia importante. Como assim? Quando a gente faz uma cultura de urina, a gente vai fazer a triagem de quais antibióticos aquelas bactérias são resistentes. E aí a gente começa a perceber que, por exemplo, nossa, no nosso meio aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem grande incidência de resistência a cipro e norfloxacina. O que o médico vai entender? Que quando ele pegar uma cultura, uma infecção urinária, que ele não vai pedir cultura de urina, que ele vai pedir somente parcial de urina, mas ele já vai saber pela epidemiologia que nós temos um histórico de resistência a cipro e nor aqui na cidade. Então ele vai falar assim, opa, como a cidade normalmente, né, está no mesmo meio, as bactérias elas estão ali sendo compartilhadas, então provavelmente essa bactéria dessa paciente também é resistente a cipro e nor. O que eu posso fazer? Eu não dou cipro e nor, já dou outro antibiótico. Então, para o tratamento empírico, a epidemiologia ela é muito importante e a gente só consegue essa epidemiologia através da cultura de urina que são realizadas pelos pacientes. Então, quando a gente faz uma cultura de urina, mesmo que você foi lá, tá com uma infecção e você não fez uma cultura, às vezes você fez só um parcial de urina, o médico ele já tem que conhecer essa epidemiologia, essa realidade, para ele dar um tratamento adequado. Tá? Então, a cultura ela serve tanto para o tratamento pontual daquela infecção, quanto para a gente pensar na epidemiologia e no tratamento empírico. E o que envolve uma cultura de urina? Eu vou mostrar para vocês de forma geral, viu, gente? Isso aí é um longo caminho de estudo pela frente, como vocês já devem ter visto. Alguns, né? Mas a cultura de urina, ela envolve 3 etapas. O parcial de urina, a identificação da bactéria e o teste de sensibilidade a antimicrobianos, também conhecido como antibiograma. Então, são essas 3 etapas que envolvem uma cultura de urina. O médico, ele pode pedir somente o parcial de urina, que depois eu vou mostrar para vocês mais para frente por que ele pode pedir somente o parcial, que já é indicativo de uma infecção. Mas, quando ele pede a cultura de urina, eu tenho que fazer obrigatoriamente o parcial de urina. Então, o parcial de urina, ele está dentro da cultura de urina, tá bom? Então, sem parcial não existe cultura, é isso que eu queria que vocês entendessem. Porém, existe o parcial isolado. E o que é um parcial de urina? O grande objetivo de um parcial de urina é identificar o que tem naquela urina, tá? Então, eu vou analisar aquela urina. O que eu encontro nessa urina? O que tá mostrando para mim? O que tá aparecendo? O que eu consigo observar nessa urina? Quais são os compostos que estão aqui presentes? A gente sabe que a urina ela é composta de 95% de água. Então, a nossa urina ela é água, né? E o restante são os solutos. O que são os solutos? São aquelas substâncias que são eliminadas do nosso organismo. Metabólitos secundários, compostos inorgânicos, que são os sais, os íons, entre outras coisas,
que o nosso sangue eliminou, tá bom? E isso depende da nossa ingestão alimentar, então o que a gente acaba ingerindo? Depende da nossa atividade física, do metabolismo do nosso organismo e também das nossas funções endócrinas. Então, tudo isso vai determinar quais são os compostos orgânicos e inorgânicos que estarão presentes nesses 5%, porque o restante é água, tá? Quais são os compostos orgânicos? Ureia, creatinina, ácido úrico, que são todos metabólitos secundários, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são carboidratos, ácidos graxos, enzimas, hormônios, tá? E aí entra algumas condições que a gente diz patológicas. Então, quando você tem corpos cetônicos na sua urina, que não é de encontrar, quando você tem proteínas, que você normalmente não encontra, porque o nosso rim deveria reter essas proteínas, porque são moléculas grandes. Quando o nosso rim está perdendo proteína, ou seja, quando eu encontro proteína na urina, eu já tenho que ficar olhando, já tenho que ficar alerta, será que o meu rim está funcionando? Glicose, então pacientes que são diabéticos, né, vão apresentar glicose, porque a glicose acaba sendo eliminada na urina. Então, aquela história que vocês escutam, né, que quando tem formiga perto do vaso, pode ser que o paciente seja diabético, é verdade, porque normalmente a gente não deve eliminar glicose na urina. Se está eliminando, é porque a gente tem glicose em excesso na corrente sanguínea, portanto, esse paciente pode ser diabético. Bilirrubina, que daí avalia a função hepática. Então, assim, existem algumas condições que auxiliam o médico na identificação do que está acontecendo no metabolismo desse paciente, tá? E os componentes inorgânicos, que daí são sais: cobre, flúor, iodo, ferro, zinco, ácido sulfúrico, magnésio, cálcio, potássio, sódio, fósforo, sais de enxofre, tudo isso são compostos inorgânicos. E tudo isso está presente nos nossos 5%. Quando fazemos um parcial de urina, a gente identifica esses compostos. O que eu tenho ali presente, certo? E ele é dividido em 3 etapas, esse exame. Ele é dividido no exame físico, no exame químico e no exame microscópico. Então, todo parcial de urina tem que fazer o exame físico da urina, químico e microscópico. O que é o exame físico da urina? É eu determinar qual é o volume dessa urina, né? Qual é a coloração? Então, eu posso ter coloração no amarelo mais citrino, no amarelo âmbar, posso ter uma coloração hemorrágica, então aquele paciente está eliminando hemácias na corrente sanguínea, hemácias na urina. Eu posso ter um aspecto, e esse aspecto, ele ajuda no diagnóstico de infecções, porque quando a gente tem um aspecto turvo da urina, quando vocês pegarem uma urina e ela estiver turva, ela não estiver límpida, tem 2 possibilidades: ou ela tem bactérias, ou ela tem bastante células nessa urina, porque a coleta não foi adequada, ou ainda, então são 3, né? Ou ela ainda tem cristais nessa urina. Cristais normalmente não são patogênicos, mas as bactérias são, tá? O odor, se eu tenho algum odor característico, então quando o paciente, por exemplo, está com uma infecção urinária, a gente sente um odor mais forte nessa urina devido à multiplicação de bactérias e também à densidade, que é devido à quantidade de compostos que a gente tem nessa urina. Depois disso, nós temos o exame químico da urina, que ele é feito pela fita reagente, né? O que é o exame químico? Eu tenho uma fita reagente, essa daqui, que ela tem inúmeros compostos que eu consigo determinar a partir da coloração. Então, eu faço com que essa tira reagente entre em contato com a urina e aí, através disso, ela vai reagir através de uma coloração e eu vou saber qual que é a densidade, qual que é o pH da urina, se eu tenho leucócitos na urina, se eu tenho sangue na urina, se eu tenho nitrito, se eu tenho cetonas, se eu tenho bilirrubina, se eu tenho urobilinogênio, se eu tenho proteínas e se eu tenho glicose. E eu consigo determinar também a quantidade, eu consigo quantificar, não só identificar, mas eu consigo quantificar também por cruzes, pela coloração. Então, essa fita reagente, ela é
Um exame bastante simples da gente fazer, como vocês viram, é só a gente colocar ela em contato com a urina, mas elas nos fornecem bastante parâmetros importantes na hora de avaliar o paciente, né? Por quê? Porque ela fornece ali o pH, por exemplo, às vezes um pH mais ácido dessa urina, glicose, como eu falei para vocês, que pode ser indicativo e corpos cetônicos pode ser indicativo de diabetes. Proteínas, por exemplo, pode ser indicativo de perdas de função renal. Bilirrubina, urobilinogênio pode ser indicativo de uma perda de função hepática. E aí a gente tem os leucócitos e o nitrito, que muitas vezes pode ser associado com as hemácias ou não. Quando que a gente tem leucócitos na urina, gente? Quando a gente tem provavelmente uma infecção urinária, isso mesmo. Por quê? Porque os leucócitos, eles normalmente estão em baixa quantidade. Eu não tenho grande quantidade de leucócitos na urina. Para vocês terem uma noção, a quantidade de referência normal é em torno de 10.000 leucócitos, tá? Quando eu tenho valores aumentados, isso sugere-se uma infecção no trato urinário. Então, provavelmente, aquele paciente está com uma infecção. Como vocês devem lembrar, os leucócitos são nossas células de defesa, e aí eles vão para a urina para tentar combater essas bactérias. Então, ele funciona como uma triagem para nós, tá? Ele é realmente indicativo que aquele paciente tem uma infecção? Não, mas é provável que o paciente tenha uma infecção. Então, ele é indicativo dessa infecção urinária, assim como o nitrito. Algumas bactérias têm a capacidade de reduzir o nitrato a nitrito. Então, na urina, nós temos o nitrato. Quando ela entra em contato com a bactéria, quando a bactéria entra em contato com esse nitrato, ele é transformado em nitrito, tá? Quais bactérias? Gram-negativas, E. coli, que eu falei para vocês que é a principal causadora de infecção, Citrobacter, Klebsiella, Proteus, né? Todas essas bactérias, elas reduzem o nitrato a nitrito, e aí é positivo, mas é importante saber que eu preciso ter um contato de no mínimo 4 horas para ocorrer essa redução da bactéria com o nitrato. Por que eu estou falando isso? Porque sempre quando a gente vê nitrito positivo, acende na hora aquele alerta. Esse paciente está com uma infecção urinária. Por quê? Porque não existe outra coisa que reduza o nitrato a nitrito, a não ser a bactéria, entendeu? Porém, muitas vezes o paciente ele está com uma infecção urinária sem ter nitrito positivo na urina. Aí você fala assim, mas ele estava com E. coli e ele não teve nitrito. Por quê? Porque eu preciso de um contato de no mínimo 4 horas. Então, eu preciso ter a primeira urina da manhã, que passou a noite, um período grande, em contato ali na bexiga, para a bactéria reduzir o nitrato a nitrito. No entanto, um dos sintomas da infecção urinária é urgência miccional. Então, pode ser que esse paciente ele não aguente ficar 4 horas, gente, ali segurando uma urina. Pode ser que ele aguente ficar 2. Aí o nitrito vai dar negativo. Então, nitrito negativo não descarta infecção urinária. Porém, nitrito positivo é grande indicativo de presença de bactérias. E aí a gente tem, nem todas as bactérias produzem nitrito. Então, o que a gente precisa? De sinais clínicos para identificar essa infecção. Precisa, né, saber, tem leucócitos? Tem. Professora, toda infecção aumenta leucócitos? Não, tá? Nem toda infecção aumenta leucócitos. A gente tem muita infecção que não aumenta leucócitos. Mas, se aumentou leucócitos, acende o alerta. Nitrito positivo, acendeu o alerta. E aí, a gente vai fazer o quê? O exame microscópico também. O que tem nesse exame microscópico? A gente vai avaliar o sedimento urinário. Células, hemácias, leucócitos, bactérias, cilindros, cristais, leveduras, tá? Posso ter infecções urinárias também causadas por leveduras, não só por bactérias,
tá? Então, aí eu vou avaliar. Tenho sinais clínicos de uma infecção, tenho leucócitos, tenho bactérias na microscopia. Vocês viram que eu nem coloquei nitrito. Por quê? Porque o nitrito ele pode ou não estar presente. O que eu preciso pensar? Que eu tenho sugestivo de uma infecção urinária. Qual que é o próximo passo? A gente vai fazer a coloração do grã dessa bactéria, dessa urina, para saber se eu tenho ou não essa bactéria. E aí, a gente vai fazer o quê? A semeadura dessa urina no meio de cultura. Por quê? Porque quando nós fazemos uma cultura de urina, o que realmente identifica para nós e assegura para nós que o paciente tem uma infecção é a presença da bactéria ali no meio de cultura. Então, você pode fazer o parcial de urina, como eu disse para vocês, somente isolado, tá? O médico vai avaliar? O médico vai avaliar se tem leucócitos, o médico vai avaliar se tem nitrito positivo, o médico vai avaliar se identificou bactérias na bacterioscopia, e aí identificar, realmente o paciente tem os sinais clínicos, ele tem o parcial sugestivo, portanto eu vou tratar porque provavelmente ele tem uma infecção urinária. O médico pode fechar esse diagnóstico somente com o parcial de urina. Para quem? Normalmente para pacientes adultos, saudáveis, né, que não tem nenhuma comorbidade. Mas, se o paciente tem mais do que 3 infecções, se é uma criança, se é um idoso, se tem alguma comorbidade, se já trata uma infecção urinária mais resistente, o que for ou o médico julgar necessário, ele vai pedir a cultura de urina, tá? E aí, a cultura de urina, a gente vai continuar esse parcial. A gente vai pegar esse parcial, na verdade a gente realiza, né, um parcial, e aí a gente acrescenta a semeadura dessa urina no meio de cultura para identificação da bactéria e também realização do antibiograma. Então, é isso que a gente faz, tá? É importante? Sim, gente, é muito importante. Outro porém que eu quero falar para vocês, por que o médico muitas vezes não pede cultura? Porque a cultura demora. E aí o médico prefere entrar com um tratamento já. Mas professora, se o médico entrou com tratamento e ainda pediu cultura, não tem problema. Se o antibiótico que ele prescreveu for sensível, ele permanece. Se ele identificar que é resistente, ele troca, tá? Mas para que isso? Para assegurar que o paciente não evolua no seu quadro de infecção urinária. Porque lembra que eu falei para vocês que a bactéria pode ascender para o rim e isso é um risco, tá? Então o tratamento ele tem que ser rápido. E aí a gente tem o crescimento dessa bactéria no meio de cultura. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma urina, 1 microlitro dessa urina, ou 10 microlitros, de acordo com a metodologia, e vai semear no meio de cultura e vai observar se houve ou não crescimento. A partir do crescimento, então aqui são 3 placas que houve o crescimento. Essas placas até são do laboratório, vocês podem ver que elas têm colorações na bactéria, porque lá nós usamos um meio cromogênico, então ele fica bem bonitinho. Essa primeira aqui, ó, vocês podem perceber que a gente tem uma bactéria, né, rosinha e uma bactéria azulzinha, meio verdinha ali. Então nós temos 2 tipos de bactérias. Essa daqui nós temos uma bactéria mais rosinha e uma mais clarinha, isso é por conta do meio cromogênico, tá? E aqui nós temos uma bactéria mais espalhadinha e outra mais pontual, tá? O que vai acontecer? Quando que eu vou considerar que esse paciente ele tem uma infecção urinária? Prestem atenção. Fiz o parcial de urina, peguei a minha urina e semeei na placa e cresceu a bactéria. O que eu vou fazer? Eu tenho que contar a quantidade dessas bactérias. Por quê? Porque existe a possibilidade de termos somente uma contaminação. Quando que a gente tem uma contaminação, professora? Quando o paciente faz uma coleta inadequada. Então, se vocês lembrarem lá, como que a gente colhe uma urina? A gente tem que separar, né, para as mulheres os grandes e os pequenos lábios, passar sabão, limpar, lavar, enxaguar, secar.
Aí desprezar o primeiro jato, colher o jato médio e eliminar o restante, tá? Mas para isso eu preciso ter uma higienização adequada. Por quê? Porque quando eu higienizo, né, toda a vagina e também elimino o primeiro jato, eu tô limpando o canal da uretra, para que toda aquela bactéria que fica ali armazenado normalmente, gente, bactéria de flora, tá? Fica ali armazenado, seja eliminado. Então, esse processo é um processo que garante que quando eu coloque, né, a urina no meio de cultura, no meio rico, no meio que as bactérias gostem, elas não irão crescer. Mas pode acontecer de crescer um pouquinho de bactéria, crescer uma bactéria aqui, outra ali, mas assim, bactérias diferentes a gente já vê que é flora. Quando que a gente considera que é uma infecção propriamente dita? Quando eu tenho mais do que 10 a 15 unidades formadoras de colônia por ml. O que é uma unidade formadora de colônia por ml? Isso daqui, uma bolinha dessa daqui, é uma unidade formadora de colônia, tá? Quando que eu tenho mais do que 10 a 15? Nossa, professora, eu vou ter que contar 10.000 bactérias ali, ó, ficar contando, acho que aquela dali tem, mas não sei, essas daqui talvez não tenha. Não, gente, a gente usa uma alça de 1 microlitro. Se a alça é de 1 microlitro, a gente multiplica por 1.000. Então, a gente tem que contar 100 bactérias. 100 vezes 1.000 já dá 10.000, tá? Já dá 10 a quinta. Então, se vocês olharem isso daqui, tem 100 bactérias, certo? Isso daqui também tem 100 bactérias. Vocês podem perceber que tem 100 bactérias de cada uma. Aqui, se eu contar, não vai dar 100 bactérias. Aí você fala assim, ah, meu Deus, e agora? Então, não é infecção. Pode não ser infecção ou tem uma ressalva. Pode ser acima de 10 a quarta. Então, acima de 10 a quarta unidades formadoras de colônia por ml, né? 10.000. Ah, ali era 100.000, gente. Eu que estava errando. Acima de 10.000, eu também posso ter uma infecção. Quando? Quando o parcial de urina, lembra do parcial? Tiver aumento de leucócitos, tiver nitrito positivo, tiver bactérias frequentes na urina, então eu posso ter. Então, a microbiologia, ela não é estática, tá? Ah, não, se não deu mais que 100.000, eu não vou contar, né? Não deu 100 bactérias ali, eu multipliquei por 1.000, não deu mais do que 100.000, então eu não tenho uma infecção. Não, não é assim. Existe uma interpretação desses resultados junto com o parcial de urina, por isso que o parcial de urina ele é tão importante, tá? Então, ele não é uma ciência estática, ela é uma ciência dinâmica, que muitas vezes elas nos confundem, muitas vezes a gente não sabe qual caminho tomar, mas o que a gente tenta? Sempre fazer o melhor diagnóstico, melhor exame possível, avaliar todas as variáveis para que a gente consiga realmente ajudar o médico naquele diagnóstico, naquele tratamento, tá? Eu acabo, né, no Instagram compartilhando alguns casos, assim, que a gente pega mais, né, diferentes, assim, porque acaba que auxilia, né, os alunos e também o pessoal a ajudar nessa interpretação, porque nem sempre é fácil, né, quando a gente vê ali, se a gente pega umas placas assim com grande quantidade de bactérias, é muito fácil a gente identificar, mas e quando eu tenho menos? Daí que a gente tem que pensar em todos os poréns, né? E aí a gente tem também, aqui que eu ia falar, o tipo da bactéria. Como eu sei que é um meio cromogênico, essa bactéria rosinha aqui, ela é uma E. coli, tá? E a E. coli é a principal causadora de infecção urinária, então isso também nos ajuda. Opa, cresceu só E. coli, não tem muita contaminação. Ó, tá vendo que tem uma colônia aqui branquinha, que isso aqui é sugestivo de contaminação. Cocos gram-positivos são muito contaminação. Então, isso daqui tá limpinho, só tem essas bactérias. Então pode ser sugestivo de infecção, então a gente acaba identificando. Então, quando a gente faz, né, essa semeadura no meio de cultura, o nosso objetivo é identificar a bactéria e fazer o teste de sensibilidade a antimicrobianos. E como que a gente identifica essa bactéria? A identificação de bactéria, ela parte do seguinte princípio. Eu posso ter um coco gram-positivo ou eu posso ter um bacilo gram-negativo, tá?
Como que eu diferencio um gram positivo de um gram negativo? Eu vou diferenciar pela coloração de gram. Então, tudo começa pela coloração de gram. Eu tenho que pegar aquela bactéria que cresceu e corar o meu gram. Para saber, ela é um gram positivo ou ela é um gram negativo? Por quê? Porque as provas bioquímicas que levam à identificação da bactéria são diferentes para os gram positivos e para os gram negativos. Então, são duas identificações totalmente diferentes. Então, eu não posso simplesmente ignorar, entendeu? Dizer, não sei qual que é. Não, tudo começa pela coloração de gram. Para quem já viu, já deve lembrar que a diferença entre uma gram positiva e uma gram negativa é a membrana. As gram positivas, elas possuem grande quantidade de peptídeos glicanos, e as gram negativas, elas possuem pouca quantidade de peptídeo glicano, que é esse daqui, mas ela possui uma membrana externa. Por isso que muitas vezes nós temos antibióticos diferentes para bactérias gram positivas e gram negativas. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o antibiótico que atua numa gram positiva, ele tem que penetrar esses peptídeos glicanos. A que atua na gram negativa, ela tem que penetrar essa membrana externa. Isso já começa aí. Então, o médico, ele já precisa saber se essa bactéria que eu estou identificando é gram positiva ou gram negativa. Por quê? Porque o tratamento dele vai ser diferente. E lembra lá quando eu falei da resistência? A resistência, ela depende, não deve ser, um dos fatores que favorecem ela é o tratamento inadequado. Então, eu não posso ter esse tratamento inadequado. E o que é essa coloração de gram? Primeiro, a gente coloca o cristal violeta e o Lugol. Eles vão formar um complexo e vão penetrar tanto nas gram positivas quanto nas gram negativas. Aí depois eu faço uma descoloração, normalmente com álcool cetona. O que essa descoloração promove? Essa descoloração, ela vai atuar na membrana. Então, o álcool e a cetona, ela desidrata a membrana dos gram positivos. Como ela desidrata, ela enrijece e ela endurece essa membrana. E daí, esse corante não consegue sair ali de dentro, permanece ali dentro. Já nas gram negativas, o álcool cetona aumenta a permeabilidade dessa membrana e esses corantes, esse complexo, né, de cristal violeta e Lugol consegue sair, que é um complexo roxo. E aí, a quarta etapa, a gente adiciona, normalmente cristal violeta, sumiu agora, safranina ou também um corante rosa. Então, o que é esse corante rosa? A gente adiciona ele e ele vai penetrar somente na gram negativa. Por que ele não penetra na gram positiva? Fucsina, gente. Olha a situação. Era fucsina que eu queria falar. Eu vou usar a desculpa porque eu estou gestante e a cabeça não funciona muito bem, mas a fucsina, ela é um corante rosa, que isso funciona igual a safranina. Que o que acontece? O gram negativo, ele consegue penetrar porque ele aumentou a permeabilidade. Lembra que a gram positiva, o álcool cetona fechou a membrana e diminuiu a permeabilidade? E permaneceu o corante roxo ali dentro, né, que é o cristal violeta com Lugol? Então, ele permaneceu dentro. Já as gram negativas, não, ele consegue penetrar. Então, o que acontece? As gram negativas ficam rosa e as gram positivas ficam roxas. E aí, a gente consegue dizer para o médico se eu tenho um gram positivo ou um gram negativo, que é muito importante. Então, tudo ali na identificação e antibiograma, a gente começa pela coloração de gram. E aí, a gente tem os cocos gram positivos. Quais são os cocos gram positivos? Estafilococos, streptococos e enterococos. Esses três são gram positivos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em estáfilo, estrepto e entero, vocês já vão saber que são gram positivos, tá? Aí a gente tem Staphylo aureus, que são causadores de infecções urinárias, por exemplo, também infecções importantes. Staphylococcus epidermidis, que é flora de pele, tá? Temos os saprofíticos. Staphylococcus saprofíticos é um grande causador de infecções urinárias também em mulheres em idade fértil.
Temos os enterococos fecalis e faecium, que também causam infecções urinárias. Temos Streptococcus pneumoniae, que causa pneumonia, que são também causadores, né, de infecções importantes. Então, lembra que eu comentei lá no início que a gente precisa saber quais bactérias causam determinadas infecções? Por quê? Porque daí o médico já vai direcionar. Então, se ele tem uma infecção urinária, que eu liberei lá, que é causada por um coco gram-positivo, quem que ele vai pensar? Ele pode pensar num saprofítico, pode pensar num faecium, num fecalis. Então, eu já vou pensando nessas bactérias para direcionar aquele tratamento que muitas vezes é empírico, que não é um tratamento a partir de uma cultura de urina, tá? Se for uma cultura de urina, eu identifico essa bactéria. E aí eu tenho que começar fazendo 2 testes, que é o teste da catalase. O teste da catalase a gente faz em casa. Lembra que a mãe pegava lá e colocava água oxigenada para limpar o machucado? E daí aquilo dali borbulhava? Então, esse é o teste da catalase. Você pega a bactéria, coloca, né, o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, e ele vai borbulhar, porque ele vai produzir esse gás, tá? Isso é o teste da catalase. Então, quando borbulha tem catalase positiva e quando não borbulha tem catalase negativa. Ah, mas professora, borbulha normalmente. Por quê? Porque a gente tem bactérias de flora, né? Que é a epidermides e normalmente borbulha. Aí, quando ele tá limpinho, ele para de borbulhar um pouco, não é? Por quê? Porque quando você vai limpando, você vai eliminando a bactéria, tanto patogênica quanto de flora. E daí, ele diminui a quantidade. Ah, mas se eu pingar assim e não borbulhar, é porque não tem a bactéria catalase positiva ali presente. Não tô dizendo se não tem as outras, mas a catalase positiva não tem. E por que é importante fazer esse teste? Porque a gente tem os testes bioquímicos que levam à identificação da bactéria diferentes para catalase positivas e catalase negativa, né? Eu trouxe aqui um exemplo, não vou falar jamais deles, mas a gente tem o teste da bastracina, novobiocina, o teste da coagulase em tubo, VP, nós temos manitol, inúmeros testes. Para a catalase negativa, a gente tem as provas de hemólise para dividir em alfa, beta e gama hemolítico. Nós temos bilissolubilidade, CAMP-teste, ipurato, ou seja, inúmeros testes. O que esses testes vão fazer? Eles vão levar à identificação de uma bactéria. E aí eu vou liberar, esse paciente ele tá com Staphylococcus aureus. É isso que eu vou liberar para o médico. Se for um coco gram-positivo, que eu identifiquei lá na coloração de gram. Mas se ficou um bacilo rosa, que eu identifiquei como bacilo gram-negativo, eu já não vou fazer nenhum desses testes. Eu já vou fazer outros testes, que são para identificar as bactérias gram-negativas. E quem são as bactérias gram-negativas? Gente, as bactérias gram-negativas são as principais causadoras de infecções urinárias. Nós temos a família das enterobactérias ou fermentadoras, que são inúmeras, que estão presentes em grande quantidade no nosso intestino. E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Providência, Serratia, Enterobacter. Então, todas essas daqui são as principais causadoras de infecções urinárias, tá? Na comunidade. Mas nós temos também como BGN, como bacilos gram-negativos, os não fermentadores, que são bactérias, assim, que são mais de ambiente hospitalar e causam infecções mais graves, que são a Acinetobacter baumannii, que normalmente a gente vê em ambiente hospitalar. Não estou descartando, né, em ambulatorial, porque a gente vê também. Pseudomonas aeruginosa, mas tudo isso em menor quantidade. Moraxella, Bordetella e Burkholderia. Então, são bactérias que estão presentes, porém causam infecções mais graves, normalmente relacionadas ao ambiente hospitalar. Normalmente, algumas dessas bactérias a gente fala que são colonizadas naquele hospital. Então, parece que a pessoa que saiu daquele hospital, a gente vai encontrar aquela bactéria, porque ela já foi colonizada. Então, isso a gente acaba entendendo ali por ser flora, como se fosse uma
flora do hospital. Mas essas bactérias causam infecções bastante importantes, tá, no paciente. Então, a gente sempre tá pensando em acendendo o alerta. E aí, se for uma bactéria gram-negativa, os testes já são totalmente diferentes, né? Nós temos aí kits para enterobactérias, por exemplo, que é Rugai, lisina, o LMI, que é lisina motilidade indol, o MIL, que é motilidade indol ornitina, meio para raminose, o meio para citrato, para identificar citrato também ali de Simon. São 2 testes que a gente faz para chegar e dizer, ó, o paciente ele tem uma E. coli, o paciente ele tem uma Klebsiella pneumoniae, o paciente tem um proteus, o paciente tem uma pseudomonas, o que for, entendeu? A gente precisa identificar essa bactéria. Por quê? Porque a partir dessa identificação, como é que eu chego nisso? Pelo conjunto de provas bioquímicas. Então, por exemplo, vou lá pegar a E. coli. Ela é negativo para citrato, negativo para urease, positivo para lisina, positivo para lactose, positivo para gás. Ah, então eu tenho 97% de probabilidade que seja uma E. coli. Então, o conjunto dessas provas bioquímicas levou à identificação dessa bactéria. Isso é importante. Não é uma única prova bioquímica que leva à identificação de uma bactéria. Não existe isso, gente. As bactérias, elas são identificadas a partir de provas bioquímicas, um conjunto de provas bioquímicas que, quando combinadas, levam à identificação dessa bactéria, tá? Sempre é assim. E aí, identificada a bactéria causadora de infecção, a gente vai partir para o teste de sensibilidade a antimicrobianos. Meu Deus, professora, precisa fazer tudo isso? Isso, precisa fazer tudo isso, entendeu? Precisa fazer o parcial, precisa semear a bactéria, ela precisa crescer, você precisa identificar, depois de identificar você precisa fazer o antibiograma, depois de fazer o antibiograma liberar para o paciente. Por isso que, quando o laboratório... E daí assim, gente, demora... no mínimo 48 horas para você dizer que, né, 24 horas você libera uma cultura negativa, mas 48 horas para você dizer mais ou menos ali qual que é a bactéria e o antimicrobiano e o teste de sensibilidade a antimicrobianos, no mínimo, se der tudo muito certo, é 48 horas. Se tiver tudo muito certo. Então, quando o laboratório pede, de 2 a 7 dias, é verdade, porque às vezes você tem que reisolar a bactéria, às vezes você tem que fazer um teste a mais, às vezes essa bactéria é ruim para crescer, você tem que deixar 48 horas. Então, assim, não é algo que você passou no equipamento e acabou. Não, a microbiologia ela é muito mais que isso, tá? E isso a gente tem que ter essa noção. E aí, quando a gente faz o teste de sensibilidade a antimicrobianos, a gente libera para o médico, né, no laudo, se essa bactéria, se aquele antibiótico, perdão, não a bactéria, se aquele antibiótico é capaz de matar a bactéria, então a bactéria é sensível ao antibiótico, ou se é intermediário, o que é isso? Intermediário hoje para nós é sensível aumentando a exposição. Então, ele quer dizer assim, ó, esse antibiótico ele é capaz de matar essa bactéria, porém, ele precisa aumentar a sua posologia. Ou, né, o tempo de administração, ou a dosagem, ou a quantidade de vezes que esse paciente vai tomar. Não pode seguir o mesmo padrão, tá? Se você seguir o mesmo padrão que você seguir ali, como sensível, ele não vai exercer o seu efeito. Então, por isso que a gente diz que ele é intermediário. Ele é sensível, aumentando a exposição ao antibiótico. Lembrem sempre disso. Ou aquele antibiótico, aquela bactéria ela é resistente àquele antibiótico. Ou seja, não adianta você tratar essa bactéria com esse antibiótico, que não vai resolver, tá? Então, retomando. Sensível, o antibiótico resolve. Resistente, o antibiótico não resolve. E intermediário, o antibiótico resolve. Porém, com uma posologia maior, com um tratamento diferenciado. Tá bom? Aí, beleza, professora. Tenho lá
certinho, identifiquei a bactéria, retomando, fiz o parcial meu de urina, deu leucócito, deu nitrito, deu bactéria, fiz o GRAM, deu BGN, bacilos gram-negativos, identifiquei que é uma E. coli. Agora eu vou para o teste de sensibilidade a antimicrobianos e eu preciso saber quais antibióticos que eu vou liberar e como que eu libero, se é sensível, intermediário ou resistente. Aí eu pergunto para vocês, como que ocorre isso? Da onde que a gente tira? Como é que eu sei que aquele antibiótico é classificado como sensível, resistente ou intermediário? E quais os antibióticos que eu libero para fazer isso? Como é que eu sei, né? Quais antibióticos que vão ser liberados? Tudo isso, gente, é a partir de uma regulamentação. Então, hoje, de forma internacional, existem duas regulamentações. Uma americana, que é conhecida como CLSI. O CLSI, ele é um instituto de padronização para laboratórios, tá? E clínicas. Então, ele é uma padronização americana, que ele diz para nós como realizar esses testes de antimicrobianos. Então, eles liberam para a gente o que a gente conhece como guidelines, né? Que são padronizações, que são regulamentações. Por exemplo, aqui, ó, essa daqui é um guideline que ele vai falar, olha, você vai fazer o teste de sensibilidade a antimicrobianos dessa forma. Então, você vai usar tal meio, o meio tem que ter tantos centímetros, você vai colocar tais discos, o disco deu daquele tamanho, você vai colocar como sensível, resistente. Você vai preparar tal concentração de antibiótico, você vai colocar tal concentração de bactéria na escala 0,5 de McFarland, você vai fazer dessa forma. Bem padronizado. Por quê? Gente, eu não posso ter num laboratório um teste que eu falo, um antibiótico que eu falo que é sensível e o outro antibiótico que eu falo que é resistente, e no outro laboratório eu falo que é resistente. E eu não posso diferenciar isso. Por que eu não posso diferenciar isso? Porque vamos pensar assim. O antibiótico, ele atua na bactéria, certo? Então, a concentração de bactéria que eu tenho ali presente, ela vai ser determinante, ela vai ser importante para a ação daquele antibiótico, assim como a concentração do antibiótico. Então, se eu coloco a mesma quantidade de antibiótico numa quantidade maior de bactérias, o efeito daquele antibiótico vai ser menor. Se eu coloco o mesmo antibiótico na mesma concentração com poucas bactérias, o efeito vai ser maior. E a mesma coisa acontece com a concentração de antibiótico. Quanto maior a concentração, maior o efeito. Quanto menor a concentração, menor o efeito. Então, eu tenho que ter uma padronização na realização desse teste de sensibilidade a antimicrobianos muito grande para eu conseguir driblar isso, tá? Então, eu tenho o teste de sensibilidade a antimicrobianos, o disco, né, para sensibilidade, eu tenho também para fungos, eu tenho para teste de sensibilidade para crescimento aeróbico. Então, assim, ele vai liberar para mim todas as padronizações. Além do CLSI, eu tenho uma padronização europeia, que é o EUCAST, que é um comitê europeu de teste de sensibilidade a antimicrobianos. E esse comitê, ele também divulga para nós, né, com o teste de sensibilidade de bactérias, olha lá em cima, de micobactérias, de fungos, de todos. E ele vai dizer, ó, como preparar o meio, como fazer a determinação do MIC, como fazer disco de fusão, como fazer controle de qualidade, como fazer validação, calibração. Então, tudo isso ele vai mandar para nós. Mas, professora do céu, tudo isso é em inglês e a gente não vai conseguir e não sei o que. O que aconteceu? Além disso tudo, esses guidelines que são liberados tanto pelo EUCAST quanto pelo CLSI, eles são pagos. E aí começou a acontecer que nem todos os laboratórios pagavam. Às vezes é um laboratório pequeno que não compensava pagar um absurdo para ter esses guidelines. Aí que surgiu uma regulamentação nacional e hoje a gente tem o BR-CAST, que ele é um comitê brasileiro de teste de sensibilidade a antimicrobianos vinculado ao EUCAST. Então, ele segue muito a padronização do EUCAST.
Só que não era só por conta que ele não era pago, gente. A gente também tem que pensar que as bactérias que estão lá na Europa, lá nos Estados Unidos, elas muitas vezes são diferentes do que a gente encontra aqui. O perfil de resistência também é diferente. Então, isso acaba que necessitava de uma padronização, de uma regulamentação nacional. E aí eles liberam para a gente, então, hoje em dia, as tabelas de cortes, né, instruções e outros documentos. Então, eles liberam para nós os documentos, né, do BRCAST com a regulamentação nacional para cada bactéria que a gente tem. Então, Enterobacters, Pseudomonas, Acinetobacter, Staphylococcus, todas as bactérias, prestem atenção, eles vão liberar para nós, ó, eu vou dar como exemplo a família das enterobactérias, os antibióticos e quando considerar esses antibióticos sensíveis e quando considerar esses antibióticos resistentes ou intermediários, entenderam? Então, vamos lá. Não, como eu falei para vocês, existem antibióticos específicos para cada bactéria, para cada classe, né, determinações. Então, as enterobactérias, as penicilinas, ele tem um ponto de corte para ampicilina exclusivamente para infecção urinária não complicada, para ampicilina e sulbactam, para moxacilina oral, para piperacilina, para moxacilina com ácido clavulânico. E ele libera para nós, olhem aqui, ó, se ele é sensível, intermediário ou resistente, tá? Além das penicilinas, as cefalosporinas, então, né, cefalexina, ceftazima, cefepima, cefatoxima, todas as cefalosporinas, fluoquilononas, aminoglicosídeos, os macrolídeos, como por exemplo a azitromicina. Daí você vai falar, meu Deus do céu, eu tenho que testar todas essas bactérias? Não. Por quê? Porque normalmente, quando uma bactéria ela é resistente, por exemplo, eu vou pegar como exemplo ali a ciprofloxacina, uma fluoroquinona. Quando eu tenho uma resistência à ciprofloxacina, normalmente as outras fluoroquilononas também são resistentes, normalmente. Por quê? Porque partem de mecanismos de resistência semelhantes. E o que acontece? Aquele dali também tem a mesma estrutura química, só algumas modificações. Então, eu não preciso testar todas. Por exemplo, eu testo ciprofloxacina e NOR. Ah, professora, mas não seria mais fácil o BRCAST falar assim, ó, testa cipro e NOR e pronto, acabou? Seria. Só que o que acontece? A gente tem que considerar que existe um REMUME. A relação de medicamentos essenciais do município, a relação de medicamentos essenciais do estado. Então, tem município que escolheu não comprar NOR e cipro, mas ele escolheu comprar levofloxacina. Aí, se o BRCAST não liberasse essa regulamentação, né, esse padrão de sensível, intermediário e resistente, eu não poderia dosar. Eu não poderia testar a levofloxacina, que é o medicamento que o meu município usa. Então, o que eu faço? Não, eu testo a levo ao invés da cipro, porque o meu município usa levo e não cipro. Entenderam? E eu tenho pontos de corte de sensível, intermediário e resistente também. Então, eu consigo modificar quais os antibióticos que eu testo. Normalmente, a gente testa um, pelo menos, de cada classe, que são utilizados para o tratamento daquela infecção, para que o médico consiga se orientar. E aí, eu também posso fazer a partir do sistema automatizado, pela determinação da concentração inibitória mínima, que é o MIC, ou eu também posso fazer por disco de fusão. Então, o BRCAST, ele fala assim, olha, para você seguir as nossas normativas, você não precisa ter um sistema automatizado da microbiologia, que hoje em dia é caro, tá? É uma realidade para poucos laboratórios. Você pode fazer um teste de sensibilidade no disco de fusão mesmo. E aí, eu consigo a padronização. Então, por exemplo, um ponto de corte, o halo, ele vai ser sensível para ampicilina se o meu halo for maior do que 14 milímetros, ou seja, de 1,4 centímetros. Eu venho aqui e meço. Ah, esse daqui é ampicilina? Eu coloco aqui a reguinha e coloco aqui. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Se ele der
maior do que 14 milímetros, ele é sensível. Se der menor que 14 milímetros, então ele é resistente. Por exemplo, olhem esses três discos de antibiótico aqui. São resistentes, por quê? Porque o halo deu menor do que 1, né? Então, eu tenho uma resistência. Esses daqui, eu posso dizer que esse daqui, ele é sensível porque formou um halo? Não, eu tenho que depender do tamanho desse halo. Digamos que esse daqui seja uma ampicilina e o halo deu menor do que 14 milímetros. Então, ele é resistente, ele não é sensível. E a mesma coisa acontece para o MIC, só que o MIC, ele é a menor concentração que o antibiótico é capaz de inibir o crescimento da bactéria. Então, se ele conseguiu inibir o crescimento da bactéria em 8, aqui ó, maior ou igual a 8, aí eu tenho uma sensibilidade. Agora, se ele for, ou seja, se ele não conseguiu inibir o crescimento da bactéria numa concentração maior do que 8, ou seja, eu precisei de mais de 8 miligramas por decilitro daquele antibiótico para conseguir inibir o crescimento daquela bactéria, isso quer dizer que ele é resistente. Entenderam? Ah, não, mas eu consegui inibir o crescimento dessa bactéria com uma ampicilina na concentração de 4 microgramas por ml. Então, ele é sensível, porque eu precisei de uma concentração menor do que 8 do antibiótico para inibir o crescimento daquela bactéria. Entenderam? Então, isso a gente consegue determinar, certo? Agora, visto tudo isso, né, nós chegamos à conclusão do negócio. Então, eu tenho a realização do parcial, eu tenho a realização da identificação da bactéria e eu tenho quais antibióticos que eu coloquei lá, liberei para o médico, que é sensível, intermediário e resistente. Agora, eu trouxe algumas imagens, alguns vidinhos para vocês verem mais ou menos como é que é a rotina do laboratório de microbiologia, para vocês terem essa noção. Então, primeira coisa, né, semear todas as urinas no meio de cultura. Então, hoje, lá no nosso, né, no laboratório, a gente tem uma demanda grande. Então, a gente tem uma demanda aí de 100 a 120 culturas por dia. É bastante. Imagina vocês fazerem, né, todo o processo de parcial, identificação e antibiograma. Por isso que hoje no laboratório nós temos o sistema automatizado. Então, a gente não faz nada manual. Vocês vão ver que é uma maravilha. Um sonho. Mas por que a gente tem isso? Porque a nossa demanda é grande, né? Então, se a gente não tivesse uma demanda grande, provavelmente não teria essa realidade. Mas chega as culturas de urina, chega as urinas que têm solicitação de cultura, vem para o nosso laboratório, a gente pega 1 microlitro dessa urina e a gente faz essa semeadura. Um risco no meio e por espalhamento. Aí a gente vai incubar por 24 horas a 37 graus Celsius e no outro dia a gente vai fazer a leitura dessas placas. Então, como vocês podem ver, nós temos placas que crescem em bactérias e temos placas que não crescem em bactéria. Ah, mas por quê, professora? Ué, porque nem todo exame de cultura, gente, é positivo, né? Nós temos aí em torno de 80% negativo e 20% somente positivo. No laboratório, a gente tem também uma demanda muito grande de gestante, porque é protocolo de pré-natal fazer 3 culturas de urina, né, ao longo da gestação, no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, eu tenho bastante culturas aí que não são negativas. Então, a gente seleciona como é que a gente faz essa leitura, né? Eu faço aqui, vocês vão ver que eu vou pegar o parcial, olha aqui. Eu vou pegar o parcial e eu avalio esse parcial e o que tem na placa. Então, o que tem na placa e o que tem no parcial, eles têm que conversarem. Muitas vezes conversam, outras vezes não, mas o que é o predominante? O predominante para nós é o que cresceu na placa. Então, se cresceu aquela bactéria na placa, é aquilo que a gente vai identificar e aquilo que a gente vai fazer o antibiograma. E aí eu seleciono essas daqui hoje, por exemplo, nesse dia, eram as positivas, essa daqui para reincubar 24 horas, fazer estrépito, reisolar, e as negativas em maior quantidade, tá? Então, as negativas eu já tinha tirado ali no cantinho, que são 80% mais ou menos das nossas amostras. E aí, nós temos a bactéria. Então, digamos lá que a bactéria cresceu. Pegamos essa placa,
essa daqui cresceu também, ó. Vocês podem perceber que elas têm morfologias diferentes, isso para nós ajuda bastante, porque a gente também tem que observar essa característica nas bactérias. Essa daqui, gente, para vocês terem uma noção, ela é uma Pseudomonas aeruginosa. Ela cresce assim com esse marrom espalhadinho bem bonito. E essa daqui é uma E. coli, ela cresce assim rosinha, bem bonito, porque a gente acaba utilizando o meio cromogênico, né? Ambas são BGN, então a gente fez a semeadura da urina, avaliamos junto com o parcial, pegamos essa placa e vimos que tem, né, mais do que 10 a 5 unidades formadoras de colônia por ml, então ela é uma infecção, a gente considerou uma infecção. O que a gente vai fazer? O GRAM. Para quê? Para saber se é gram positiva ou se é gram negativa. Digamos que nesse momento a gente não sabia. Quando a gente fez o gram, a gente pode ver que ele é um bacilo rosinha. Então, ela é uma gram negativa, tá? Então, a partir de agora, eu vou fazer as provas bioquímicas para identificação de gram negativas e abandono as provas bioquímicas para cocos gram positivos, certo? Hoje, nós usamos o sistema automatizado, o equipamento que nós temos lá no laboratório é o Vitek, da Biomerrier. Então, a gente faz o preparo, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer o preparo da solução de bactérias. Então, ó, eu estou identificando os tubos, colocando salina, tá, nesses tubos. E vocês podem perceber que eu pego a bactéria ali na placa e coloco nesse tubo de salina para eu preparar a concentração de bactéria necessária, que é 0,5 da escala de McFarland. E daí eu tenho aqui, ó, nesse equipamento aqui, ó, que eu coloco sempre o tubinho, a identificação se ele está certo na escala 0,5 ou não. Posso ter uma variação entre 0,5 e 0,63. Esse equipamento, ele é muito bom, porque daí a gente para de fazer a olho nu, que normalmente que é o que a gente faz na escala 0,5 de McFarland, mas o nosso olho engana muito. Então, quando a gente usa aquele equipamentozinho, a gente consegue verificar certinho. Depois disso, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar. Depois que eu preparei essa suspensão de salina, né, eu preparo um tubinho para antibiograma e para identificação. E aí, o sistema automatizado, gente, ele vem esse painel para nós. Então, em cada pocinho desse daqui, eu tenho uma prova bioquímica para o painel de identificação, e no painel de antibiograma eu tenho uma concentração de antibiótico diferente. Então, para a prova bioquímica, cada prova bioquímica está num pocinho desse daqui, e o antibiograma eu tenho em cada concentração de antibiótico. Então, por isso que eu consigo determinar a concentração inibitória mínima, o MIC, né? E daí, quando eu coloco a salina, nesse caninho ele puxa a salina e ele preenche todos esses pocinhos com a salina e a bactéria. Então, em cada pocinho desse daqui, eu tenho uma bactéria na concentração 0,5 de McFarland e ele vai incubar. E ele vai incubar e vai fazer a leitura das provas bioquímicas e do antibiograma. Esse daqui é o equipamento, então aqui a gente coloca, ele preenche todos os pocinhos e aqui a gente coloca lá dentro para ele incubar. E aí a gente tem esse painel que é liberado para nós. Então, nesse painel, ele vem a identificação do antibiograma, então, da bactéria, perdão. Então, aqui eu tenho uma Morganella morgani. E quais os antibióticos foram testados e qual o perfil de resistência e sensibilidade que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, ó, essa Morganella morgani, ela foi resistente a amoxicilina e clavulanato. Ela foi sensível a piperacilina e tazobactam. Ela foi resistente a cefalexina. Na verdade, a gente já sabe, né, que a Morganella morgani é. Então, tudo isso a gente vai identificando. Aqui, nós temos outro painel, tá vendo? Ele libera para nós todos as bactérias presentes e também quais são os antibióticos. Ah, mas então eu não preciso saber nada, né? O próprio equipamento resolve tudo. Não, gente. Ele não sabe algumas regrinhas. Por exemplo, o Citrobacter kozeri, ele é uma bactéria que tem uma resistência intrínseca, né, a cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração. Então, se vocês perceberem aqui, ó,
ele libera, ó, vou liberar de novo para vocês vão perceber que as cefalosporinas, aqui ó, de cefalexina, cefuroxima, acetil e ceftriaxona, ele deu sensível intermediário. Mas mesmo ele dando sensível intermediário, eu tico ali para ele não liberar para o médico. Por quê? Porque eu sei que o médico não pode tratar com esses antibióticos porque eles serão já resistentes, então eu não libero, entendeu? Então aqui ó, é o painel que a gente libera, né, que o equipamento libera. Aqui eu trouxe um exemplo, ó, por exemplo, ele tem uma carbapenemase, então esse paciente ele é resistente a tudo, exceto a amicacina, tá? Mas ele é resistente até erta e meropenem, que são os dois carbapenêmicos, então a resistência ela tá presente ali, mas ele facilita bastante para nós a identificação e por fim a gente libera o antibiograma, né, para o paciente com a contagem superior a 100.000 unidades formadoras de colônia por ml, E. coli e quais são os antibióticos que são resistentes e sensíveis. E tudo isso para quê, gente? Para auxiliar no combate da resistência aos antimicrobianos. Então, um diagnóstico correto, né, realizado de forma correta, ele favorece um tratamento correto, um tratamento adequado para que esse médico possa combater a infecção. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, né? Agradeço imensamente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, está aqui os meus contatos. Se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, estou à disposição de vocês. Agradeço imensamente a Uningá pelo convite, né, as coordenadoras pelo convite a participar do Congresso Interdisciplinar. Espero que tenham contribuído para o conhecimento de vocês e até um outro momento.